Alô, amigos e seguidores do canal, bem-vindos. Sábado Lovecraft, 14 de setembro. Aqui Vitor Machado, dando boas-vindas a vocês ao canal Vitor Man, Literatura Fantástica e de Terror. Então, como vocês já sabem, primeiramente, antes de mais nada, agradecer aí o apoio do canal Ventendo. Estamos continuando naquele nosso crescimento orgânico, muito legal. E particularmente agradecer aos muitos comentários interessantes que permitem uma interação, uma troca de opiniões sobre a literatura, sobre os autores e tal. Muito obrigado a todo mundo. Quem é novo por aqui, maratonar o canal, dar uma vasculhada, olhar pelas playlists lá, tem certamente muita coisa de interesse para quem gosta de literatura fantástica. E é isso. Então, para quem todos aqui, quem está por aqui já sabe, né? Então, nossas postagens de mais de ano para cá têm se alternado entre clássicos do horror das quartas-feiras, no que a gente chama de interlúdio de terror, como foi quarta-feira passada, aquele interessantíssimo conto do H.G. Wells, que foi A Estranha Orquídea, muito legal o conto, e vai intercalando esses clássicos do horror das quartas-feiras com o projeto Lovecraft dos sábados. Ano passado esgotamos toda a obra do grande mestre H.P. Lovecraft e esse ano estamos então alternando contos escritos pelo Lovecraft em parceria com amigos, com outros escritores, e contos de seguidores do mestre que construíram e passaram a fazer parte do Círculo Lovecraft. Ali nós temos um monte de autores que sempre agradam a muita gente, e eu escolhi para este sábado um conto do Círculo Lovecraft, já que no sábado passado foi compartilhado, né? Foi história escrita pelo Lovecraft com outros escritores. Então hoje nós vamos ter um conto tipicamente mito Cthulhu, escrito por dois dos maiores escritores do Círculo, que depois desenvolveram carreiras independentes muito vastas e muito importantes, que são o Robert Bloch, famoso escritor, criador no futuro do Psicose, que gerou aquele clássico do cinema do Hitchcock, e o Henry Kuttner, o memorável escritor, criador de Ratos no Cemitério, um dos contos que mais me apavorou na infância. Já narramos ele aqui. A gente já narrou bastante coisa dos dois. Vou botar os links aqui para vocês catarem e pegarem, darem uma aquecida. Uma aquecida nesses dois autores, né? Mas hoje, então, eu escolhi um conto escrito pelos dois em parceria. Robert Bloch e Henry Kuttner. Não tem Lovecraft, mas é um conto inserido totalmente no mito Cthulhu, como vocês vão perceber. É um conto muito bacana. Ele é de 1937. O conto chama-se O Beijo Negro, The Black Kiss. Ele foi escrito em 37, o ano da morte do Lovecraft, e que não chegou a ver esse conto publicado, porque ele foi publicado uns meses depois da morte dele. Foi publicado em junho de 1937. Onde? Claro que na Weird Tales, até por conta do forte conteúdo pulp dessa aventura aí, desse conto, O Beijo Negro. O que acontece? Eu estava conversando isso no outro dia com um amigo sobre esse conto aí. O que acontece? Ele é um conto que, se você se abstrai do fato dele ser produto de dois membros, e na época membros efetivos do Círculo Lovecraft, e aí você percebe nitidamente a inserção nesse ambiente do mito Cthulhu, né? Onde nunca uma criatura mítica de qualquer natureza é só aquilo, um lobisomem, um vampiro ou o que seja. Ele sempre tem uma conexão assim mais profunda, mais ampla com aquele panorama genial criado pelo Lovecraft e desenvolvido por ele mesmo e pelos amigos todos. Nesse caso desse conto, se você se abstrai de tudo isso, você poderia encarar assim um conto de sereia. A gente já narrou alguns aqui, né?
O Canto da Sereia, daquele do Júlio Diniz, um clássico da literatura portuguesa. Eu narrei humildemente meu conto O Povo do Mar, meu conto favorito dos que eu escrevi, tudo sobre temática sereia. É uma temática que me agrada muito, e volta e meia aparecem contos que tem essa base, né? Essa base no mito da sereia. Esse conto, se você analisa sem considerar mito, Cthulhu, Lovecraft, nada disso, você diria, é um conto, uma criação muito original, uma releitura do mito da sereia, nitidamente, é bem isso que você percebe. Mas, como eu acabei de comentar, no mundo Lovecraftiano, nada é só aquilo ali, o que aparenta ser. É algo um bem além. Tem lá a figura da sereia, por assim dizer, de uma certa forma. Mas a trama é muito legal, muito original. É o que se esperaria da pena desses dois mestres conjugados, né? O Robert Bloch e o Henry Kuttner. É isso que nós temos para hoje. Eu espero que agrade, não só pelo conteúdo e jeitão pulp, que sempre agrada muito, como pela trama em si, muito bem sacada e muito bem desenvolvida por esses dois. O personagem, ele não é o principal, não é o personagem principal, mas ele surge, ele é uma criação do Henry Kuttner, que é o Michael Lee. Ele é para ser um John Silence da vida, um investigador do oculto, a semelhança do John Silence e do Karnak. Mas ele teve vida mais curta, né? Ele foi criado nesse mesmo ano de 37, nele conto que nós narramos aqui, O Horror de Salem. Lá ele tem um papel mais, um protagonismo maior. Aqui nesse conto, ele sequer aparece. Ele manda uma cartinha, um telegrama para o sobrinho, orientando ele para esclarecer o problema que o sobrinho está metido, que esse é o verdadeiro protagonista, junto a um misterioso médico japonês, o Dr. Yamada. É isso aí. Então a participação do Michael Lee é bem discreta. Muito bem, mas era para ser aí uma sequência, possivelmente, né? Ter novas aventuras com o Michael Lee na linha do John Silence, né? Mas aí acabou que não se desenvolveu. Era isso que eu ia falar do conto. E avisar todo mundo, vamos trombetear por aí, que na quarta que vem, no Interlúdio de Terror, nós vamos ter uma coisa muito especial que eu já adiantei, já lancei a enquete, eu agradeci até porque foi a enquete que mais apelo causou, teve o maior número de votos, as pessoas votaram para escolher daquele material que eu recuperei, o que ia ser o objeto dessa postagem que eu estou chamando de do fundo do baú, porque é literalmente algo vindo do fundo do baú. Eu encontrei nos guardados meus aí de mais de 40 anos, 40 a 50 anos, umas fitinhas, fita cassete, para quem não sabe, né? Eu vou botar até uma imagem aqui, fita cassete, de quase meio século de idade, que continham audiobooks. Como eu costumo dizer, nada é recente, recém-inventado. Esses audiobooks é uma coisa que existe há décadas. Então eu recuperei, eu não sabia, mas não me lembrava mais que tinha esse material. Descobri no fundo do baú e me deu um trabalhão para recuperar as fitas, recuperar mecanicamente a fita cassete em si. Tinha fita rompida, tinha a estrutura interna do carretel e tal, tudo quebrado. Aí eu tive que consertar tudo. Consegui consertar uma quantidade razoável, aquilo tudo que eu botei na enquete para vocês escolherem. E nós escolheremos, nós produzimos, após o restauro da fita e o restauro do arquivo digital, que também precisou ser feito, para ficar com uma qualidade aceitável. Não é a mesma coisa que um arquivo digital dos dias de hoje, mas dá perfeitamente para ouvir. A compensação é que é uma curiosidade histórica, praticamente arqueológica, e fora que os atores que narraram aquilo naqueles tempos, e hoje certamente todos mortos, dá um certo ar macabro. Mas aqueles atores são radioatores, né? Então a interpretação é profissional. Eu espero que de fato vocês venham a amar, como eu amei, reescutar
aquelas narrativas. Então, de todas, eu tenho agora várias restauradas que a gente pode lançar a mão adiante. Vamos ver se vocês gostam bastante desse formato, né? Dessa curiosidade de uma coisa descoberta no fundo do baú. Se gostarem, a gente posta mais coisas que eu recuperei em alguma quantidade de arquivos aí. Mas nós vamos começar por um conto do Stephen King. Não vou dizer que é para não adiantar. Vai aparecer no aviso à comunidade. Era isso aí. Hoje o Projeto Lovecraft 2.0 com 2 expoentes do círculo, Bloch e Kuttner. E quarta-feira eu estou ansioso para postar para vocês esse conto do Stephen King, resgatado do fundo do baú. O troço é tão antigo que é poucos anos depois da publicação do conto em si. Abraço a todo mundo, saudações. Vamos lá com O Beijo Negro, 1937, Robert Bloch, Henry Kuttner. O Beijo Negro, Robert Bloch e Henry Kuttner, publicado na Weird Tales em junho de 1937. Eles se erguem em vestes verdes, rugindo dos infernos verdes do mar, onde céus caídos, matizes malignos e criaturas sem olhos estão. Chesterton, Lepanto. A coisa nas águas. Graham Dean apagou nervosamente seu cigarro e encontrou os olhos confusos da doutora Hedwig. Eu nunca fiquei tão incomodado assim antes, ele disse. Esses sonhos são tão estranhamente persistentes. Eles não são os pesadelos aleatórios de sempre. Eles parecem, eu sei que parece ridículo, parecem planejados. Sonhos planejados? Bobagem. Doutora Hedwig olhou com desdém. Você, Sr. Dean, é um artista e naturalmente de temperamento impressionável. Esta casa em São Pedro é nova para você e você diz que ouviu histórias malucas. Os sonhos são devidos à imaginação e ao excesso de trabalho. Dean olhou pela janela com uma carranca no rosto anormalmente pálido. Espero que você esteja certa, ele disse suavemente. Mas sonhos não deveriam me fazer parecer assim, deveriam? Um gesto indicou os grandes anéis azuis sob os olhos do jovem artista. Suas mãos indicaram a palidez sem sangue de suas bochechas magras. O excesso de trabalho fez isso, Sr. Dean. Sei o que aconteceu com você melhor do que você mesmo. A médica de cabelos brancos pegou uma folha coberta com suas próprias anotações. Você herdou esta casa em São Pedro alguns meses atrás, hein? E se mudou sozinho para fazer algum trabalho. Sim, o litoral aqui tem algumas cenas maravilhosas. Por um momento, o rosto de Dean pareceu jovem mais uma vez, enquanto o entusiasmo acendia seus fogos acinzentados. Então ele continuou com uma carranca preocupada. Mas eu não tenho conseguido pintar ultimamente. Não paisagens marinhas, pelo menos. É muito estranho. Meus esboços não parecem mais muito certos. Parece haver uma qualidade neles que não sou eu que coloco lá. Uma qualidade, você disse? Sim, uma qualidade de malignidade, se é que posso chamar assim. É indefinível. Algo por trás da imagem tira toda a beleza. E eu não tenho trabalhado demais nessas últimas semanas, doutora Hedwig. A médica olhou novamente para o papel em sua mão. Bem, eu discordo de você nisso. Você pode estar inconsciente do esforço que despende. Esses sonhos do mar que parecem preocupá-lo não têm sentido, exceto como uma indicação de sua condição nervosa. Você está errada. Dean levantou-se de repente. Sua voz era estridente. Essa é a parte terrível disso. Os sonhos não são sem sentido. Eles parecem cumulativos e planejados. A cada noite eles se tornam mais vívidos e eu vejo mais daquele lugar verde e brilhante sob o mar. Eu chego cada vez mais perto daquelas sombras negras nadando ali. Aquelas sombras que eu sei que não são sombras, mas algo pior. Eu vejo mais a cada noite. É como um esboço que eu bloquearia, gradualmente adicionando mais e mais, até
Hedwig observou seu paciente atentamente. Ela sugeriu. Até... Mas o rosto tenso de Jim relaxou. Ele se recompôs bem a tempo. Não, doutora Hedwig, você deve estar certa. É excesso de trabalho e nervosismo, como você diz. Se eu acreditasse no que os mexicanos me disseram sobre Morelia Godolfo, bem, eu seria louco e um tolo. Quem é essa Morelia Godolfo? Uma mulher que anda te enchendo de histórias tolas? Dian sorriu. Não precisa se preocupar com Morelia. Ela era minha tataravó. Ela morava na casa de São Pedro e começou as lendas, eu acho. Hedwig estava rabiscando em um pedaço de papel. Bem, entendo, rapaz. Você ouviu essas lendas. Sua imaginação correu solta, você sonhou. Essa receita vai consertar você. Obrigado. Dian pegou o papel, levantou o chapéu da mesa e foi em direção à porta. Na porta ele parou, sorrindo ironicamente. Mas você não está totalmente certa em pensar que as lendas me fizeram sonhar, doutora. Comecei a sonhá-las antes de aprender a história da casa. E com isso ele saiu. Dirigindo de volta para São Pedro, Dian tentou entender o que tinha acontecido com ele, mas ele sempre se deparava com uma parede branca de impossibilidade. Qualquer explicação lógica se desviava para um emaranhado de fantasia. A única coisa que ele não conseguia explicar, que a doutora Hedwig não tinha conseguido explicar, eram os sonhos. Os sonhos começaram logo depois que ele recebeu seu legado. Esta antiga casa ao norte de São Pedro, que por tanto tempo ficou deserta. O lugar era pitorescamente antigo, e isso atraiu Dian desde o início. Ela havia sido construída por um de seus ancestrais quando os espanhóis ainda governavam a Califórnia. Um dos Dians, o nome era Dena, então, tinha ido para a Espanha e retornado com uma noiva. O nome dela era Morelia Godolfo, e era sobre essa mulher há muito desaparecida que todas as lendas subsequentes se centravam. Mesmo assim, havia mexicanos enrugados e desdentados em São Pedro que sussurravam histórias incríveis sobre Morelia Godolfo, ela que nunca envelhecera e que tinha um poder estranhamente maligno sobre o mar. Os Godolfos estavam entre as famílias mais orgulhosas de Granada, mas lendas furtivas falavam de suas relações com os terríveis feiticeiros e necromantes mouros. Morelia, de acordo com esses mesmos horrores insinuados, aprendera segredos misteriosos nas Torres Negras da Espanha moura, e quando Dena a trouxera como sua noiva através do mar, ela já havia selado um pacto com poderes obscuros e havia passado por uma mudança. Assim corriam as histórias, e elas contavam ainda mais sobre a vida de Morelia na velha casa de São Pedro. Seu marido viveu por 10 anos ou mais após o casamento, mas rumores diziam que ele não possuía mais uma alma. É certo que sua morte foi misteriosamente abafada por Morelia Godolfo, que continuou vivendo sozinha na grande casa à beira-mar. Os sussurros dos peões foram depois monstruosamente aumentados. Eles tinham a ver com a mudança em Morelia Godolfo, a mudança mágica que a fez nadar para longe no mar em noites de luar, para que os observadores vissem seu corpo branco brilhando em meio às espumas. Homens ousados o suficiente para olhar dos penhascos podiam vislumbrá-la então, brincando com estranhas criaturas marinhas que brincavam ao seu redor nas águas negras, acariciando-a com cabeças chocantemente deformadas. Essas criaturas não eram focas, ou qualquer forma conhecida de vida submarina, foi afirmado, embora às vezes explosões de risadas e gargalhadas pudessem ser ouvidas. Dizem que Morelia Godolfo nadou até lá uma noite e que ela nunca mais voltou. Mas depois disso, a risada ficou mais alta de longe e a brincadeira em meio às rochas negras continuou, de modo que os contos dos primeiros peões foram nutridos até os dias atuais. Tais eram as lendas conhecidas por Dian. Os fatos eram escassos e inconclusivos. A velha casa estava em decrepitude e só esteve ocasionalmente alugada ao longo dos anos. Esses aluguéis eram tão curtos como eram pouco frequentes.
Não havia nada definitivamente errado com a casa entre Whites Point e Point Firm, mas aqueles que moravam lá diziam que o barulho das ondas soava sutilmente diferente quando ouvidos através de janelas com vista para o mar. E também estas sonhavam desagradavelmente. Às vezes, os inquilinos ocasionais tinham mencionado com horror peculiar as noites de luar, quando o mar tornou-se completamente visível. De qualquer forma, os ocupantes frequentes desocupavam a casa às pressas. Diem se mudou imediatamente após herdar, porque ele achou o lugar ideal para pintar as cenas que ele amava. Ele aprendeu a lenda e os fatos por trás dela mais tarde, e a essa altura seus sonhos já tinham começado. No começo, eles tinham sido convencionais o bastante, embora, estranhamente, todos centrados no mar que ele amava. Mas não era o mar que ele amava que ele conhecia no sono. As górgonas viviam em seus sonhos. Sila se contorcia horrivelmente através da escuridão e das águas agitadas, onde arpias voavam gritando. Criaturas estranhas rastejavam lentamente para cima das profundezas negras e escuras, onde, sem olhos, feras marinhas inchadas habitavam. Leviatãs gigantescos e terríveis saltavam e mergulhavam, enquanto serpentes monstruosas se contorciam em estranha reverência a uma lua zombeteira. Horrores sujos e ocultos das profundezas do mar engolfaram-no dormindo. Isso já era ruim o suficiente, mas era apenas um prelúdio. Os sonhos começaram a mudança. Era quase como se os primeiros formassem um cenário definido para os maiores terrores que viriam. Das imagens míticas do velho mar, outra visão de deuses surgiu. Era incipiente no início, assumindo uma forma definida, forma e significado muito lentamente ao longo de um período de várias semanas. E isso era esse sonho que Diem agora temia. Ocorria geralmente pouco antes dele acordar. Uma visão de luz verde e translúcida, na qual sombras escuras nadavam lentamente. Noite após noite, o brilho esmeralda límpido ficava mais forte, e as sombras se distorciam em um horror mais visível. Elas nunca eram vistas claramente, embora suas cabeças amorfas tivessem uma qualidade reconhecível, estranhamente repelente para Diem. Atualmente, neste sonho dele, as criaturas sombras se afastavam como se para permitir a passagem de outra. Nadando na névoa verde, vinha uma forma espiralada. Se semelhante ao resto ou não, Diem não sabia dizer, pois seu sonho sempre terminava ali. A aproximação desta última forma sempre o fazia acordar em um paroxismo de terror, de pesadelo. Ele sonhou que estava em algum lugar no fundo do mar, em meio a sombras nadando com cabeças deformadas, e a cada noite uma sombra em particular se aproximava cada vez mais. Agora, todos os dias, quando ele acordava com o vento frio do mar do amanhecer soprando pelas janelas, ele ficava deitado em um humor preguiçoso e lânguido, até muito depois do amanhecer. Quando ele se levantava naqueles dias, ele se sentia inexplicavelmente cansado e não conseguia pintar. Naquela manhã em particular, a visão de seu rosto abatido no espelho o forçara a visitar um médico. Mas a doutora Hedwig não tinha sido útil. No entanto, Diem preencheu a receita no caminho para casa. Um gole do tônico amargo e amarronzado o fortaleceu um pouco, mas quando ele estacionou o carro, o sentimento de depressão se instalou nele novamente. Ele caminhou até a casa ainda confuso e estranhamente assustado. Debaixo da porta havia um telegrama. Diem leu com uma carranca intrigada. Acabei de saber que você está a morar na casa de São Pedro. Stop. É de vital importância que você desocupe imediatamente. Stop. Mostre esta mensagem ao médico Makoto Yamada, Rua Buena 17, São Pedro. Stop. Estou retornando de avião. Stop. Veja Yamada hoje. Michael Lee. O que é isso? Diem leu a mensagem novamente e um lampejo de lembrança veio até ele. Michael Lee era seu tio, mas ele não viu o homem há anos. Lee tinha sido um enigma para a família. Ele era um ocultista e passava uma parte do tempo investigando cantos distantes da Terra. Ocasionalmente ele desaparecia de vista por longos períodos de tempo.
O cabo que Dian segurava foi enviado de Calcutá, e ele supôs que Lake tinha emergido recentemente de algum lugar no interior da Índia para saber da herança de Dian. Dian vasculhou sua mente. Ele se lembrou agora que houve uma briga de família sobre esta mesma casa anos atrás. Os detalhes não estavam mais claros, mas ele se lembrou de que Lee exigiu que a casa de São Pedro fosse demolida. Lee não deu nenhuma razão sensata, e quando o pedido foi recusado, ele sumiu de vista por um tempo. E agora veio este telegrama inexplicável. Dian estava cansado da longa viagem, e a entrevista insatisfatória com a médica o havia irritado mais do que ele havia percebido. Nem estava com vontade de seguir o pedido telegrafado do tio e empreender a longa jornada até Buena Street, que ficava a quilômetros de distância. A sonolência que ele sentia, no entanto, era exaustão saudável normal, diferente do langor das últimas semanas. O tônico que ele havia tomado tinha algum valor, afinal. Ele se jogou em sua cadeira favorita perto da janela que dava para o mar, despertando-se para assistir às cores flamejantes do pôr do sol. Logo o sol se pôs abaixo do horizonte e o crepúsculo cinzento surgiu. Estrelas apareceram e bem ao norte ele podia ver as luzes fracas dos navios de jogo perto de Veneza. As montanhas bloqueavam sua visão de São Pedro, mas um brilho pálido difuso naquela direção lhe disse que a nova barbárie estava despertando para uma vida estrondosa e briguenta. Lentamente a face do Pacífico clareou. Uma lua cheia estava nascendo acima das colinas de São Pedro. Por um longo tempo, Dian sentou-se calmamente perto da janela, seu cachimbo esquecido em sua mão, olhando para as ondas lentas do oceano que pareciam pulsar com uma vida poderosa e alienígena. Gradualmente a sonolência se apoderou dele e o dominou. Pouco antes de cair no abismo do sono, surgiu em sua mente o ditado de Da Vinci. As duas coisas mais maravilhosas do mundo são o sorriso de uma mulher e um movimento de águas poderosas. Ele sonhou, e desta vez foi um sonho diferente. A princípio, apenas escuridão e um rugido e trovão como de mares furiosos, e estranhamente misturado a isso estava o pensamento nebuloso do sorriso de uma mulher e os lábios de uma mulher. Lábios fazendo beicinhos, suavemente sedutores, mas estranhamente os lábios não eram vermelhos, não. Eles eram muito pálidos, sem sangue, como os lábios de uma coisa que há muito tempo descansava sob o mar. A visão enevoada mudou e por um instante Dian pareceu ver o lugar verde e silencioso de suas visões anteriores. As formas negras e sombrias estavam se movendo mais rapidamente através do véu, mas essa imagem durou apenas um segundo. Ela brilhou e desapareceu, e Dian estava sozinho em uma praia que ele reconheceu em seu sonho. A enseada arenosa abaixo da casa. A brisa salgada soprava friamente em seu rosto, e o mar brilhava como prata ao luar. Um leve respingo indicava uma coisa marinha que rompeu a superfície das águas. Ao norte, o mar batia contra a superfície áspera do penhasco, barrado e salpicado de sombras negras. Dian sentiu um impulso repentino e inexplicável de se mover naquela direção. Ele cedeu. Enquanto ele escalava as rochas, ele de repente teve consciência de uma sensação estranha, como se olhos aguçados estivessem focados nele, olhos que observavam e alertavam. Vagamente em sua mente surgiu o rosto magro de seu tio, Michael Lee, os olhos fundos brilhando. Mas rapidamente isso se foi, e ele se viu diante de um nicho mais profundo de escuridão na face do penhasco. Para dentro dele ele sabia que deveria ir. Ele se espremeu entre dois pontos salientes de rocha e se viu em completa e lúgubre escuridão. No entanto, de alguma forma, ele estava consciente de que estava em uma caverna e podia ouvir a água batendo nas proximidades. Tudo ao seu redor era um odor salgado e mofado de decomposição do mar, o cheiro fétido de cavernas oceânicas inúteis e porões de navios antigos. Ele deu um passo à frente, e quando o chão se abaixou bruscamente, tropeçou e caiu de cabeça na água gelada e rasa. Ele sentiu, em vez de ver, um lampejo de movimento rápido, e então lábios abruptamente quentes foram pressionados contra os seus.
Lábios humanos, pensou Jim a princípio. Ele estava deitado de lado na água fria, seus lábios contra aqueles lábios responsivos. Ele não conseguia ver nada, pois tudo estava perdido na escuridão da caverna. A atração sobrenatural daqueles lábios invisíveis o emocionava. Ele respondeu a eles, pressionou-os ferozmente, deu-lhes o que estavam avidamente buscando. As águas invisíveis rastejaram contra as rochas, sussurrando avisos. E naquele beijo a estranheza o inundou. Ele sentiu um choque e um formigamento passarem por ele, e então uma emoção de êxtase repentino, e logo em seguida veio o horror. Uma imundície negra e repugnante parecia lavar seu cérebro, indescritível, mas terrivelmente real, fazendo-o estremecer de náusea. Era como se um mal indizível estivesse se derramando em seu corpo, sua mente, sua própria alma, através do beijo blasfemo em seus lábios. Ele se sentiu repugnante, contaminado. Ele caiu para trás. Ele se levantou de um salto. E Jim viu pela primeira vez a coisa medonha que ele havia beijado, enquanto a luz poente enviava um raio pálido de radiância rastejando pela boca da caverna. Pois algo se erguia diante dele, uma massa serpentina e semelhante a uma foca que se enrolava, se contorcia e se movia em sua direção, brilhando com um lodo fétido. E Jim gritou e se virou para fugir com um medo de pesadelo rasgando seu cérebro, ouvindo atrás dele um barulho silencioso de respingos, como se alguma criatura volumosa tivesse deslizado de volta para a água. Capítulo 2. Uma visita do doutor Yamada. Ele acordou. Ele ainda estava em sua cadeira diante da janela e a luz estava empalidecendo diante do cinza do amanhecer. Ele estava abalado pela náusea, doente e estremecendo com o realismo chocante de seu sonho. Suas roupas estavam encharcadas de suor e seu coração batia furiosamente. Uma imensa letargia parecia tê-lo dominado, tornando um esforço intenso em levantar-se da cadeira e cambalear até um sofá, no qual ele se atirou para cochilar intermitentemente por várias horas. Um toque agudo da campainha o despertou. Ele ainda se sentia fraco e tonto, mas a letargia assustadora havia diminuído um pouco. Quando Jim abriu a porta, um japonês parado na varanda começou a fazer uma pequena reverência. Um gesto que foi abruptamente interrompido quando os olhos negros e penetrantes focaram no rosto de Jim. Um pequeno silvo de respiração contida veio do visitante. Jim disse irritado: "Bem, você quer me ver?" O outro ainda estava olhando, seu rosto fino, pálido, sob uma palha dura de cabelo grisalho. Ele era um homem pequeno e esbelto, com seu rosto coberto por uma fina teia de rugas. Após uma pausa, ele disse: "Eu sou o Dr. Yamada." Jim franziu a testa, confuso. De repente, ele se lembrou do telegrama do tio do dia anterior. Uma irritação estranha e irracional começou a crescer dentro dele, e ele disse, mais bruscamente do que pretendia: "Espero que não seja uma ligação profissional. Eu já..." "Seu tio, você é o Sr. Jim? Me telegrafou. Ele estava bastante preocupado." O Dr. Yamada olhou ao redor quase furtivamente. Jim sentiu um desgosto crescer dentro dele e sua irritação aumentou. "Meu tio é meio excêntrico, eu temo. Não há nada com o que ele se preocupar. Lamento que você tenha viajado por nada." O Dr. Yamada não pareceu se ofender com a atitude de Jim. Em vez disso, uma estranha expressão de simpatia apareceu por um momento em seu pequeno rosto. "Você se importa se eu entrar?" ele perguntou e avançou confiantemente. A não ser que ele barrasse seu caminho, Jim não teve como detê-lo e, desajeitadamente, levou seu convidado até o quarto onde ele havia passado a noite, indicando-lhe uma cadeira enquanto ele se ocupava com uma cafeteira. Yamada sentou-se imóvel, observando Jim em silêncio. Então, sem preâmbulos, ele disse: "Seu tio é um grande homem, Sr. Jim." Jim fez um gesto evasivo.
Eu o vi apenas uma vez. Ele é um dos maiores ocultistas da atualidade. Eu também estudei conhecimento psíquico, mas, perto de seu tio, sou um novato. Diem disse: ele é excêntrico. Ocultismo, como você o chama, nunca me interessou. O pequeno japonês o observou impassivelmente. Você comete erro comum, Sr. Jin. Você considera ocultismo um hobby para excêntricos? Não. Ele levantou uma mão fina. Sua descrença está escrita em seu rosto. Bem, é compreensível. É um anacronismo, uma atitude transmitida desde os primeiros tempos, quando os cientistas eram chamados de alquimistas e feiticeiros queimados por fazer pactos com o diabo. Mas, na verdade, não existem feiticeiros nem bruxas, não no sentido em que o homem entende esses termos. Existem homens e mulheres que adquiriram maestria sobre certas ciências que não estão totalmente sujeitas às leis físicas mundanas. Havia um pequeno sorriso de descrença no rosto de Jim, e Yamada continuou calmamente. Você não acredita porque não entende. Não há muitos que podem compreender ou que desejam compreender. Esta ciência maior, que não é limitada por leis terrenas, mas aqui está um problema para você, Sr. Jin. Uma pequena centelha de ironia cintilou nos olhos negros. Você pode me dizer como eu sei que você tem sofrido de pesadelos recentemente? Diem se virou bruscamente e ficou olhando. Então ele sorriu. Acontece que eu sei a resposta, Dr. Yamada. Vocês médicos têm um jeito de se manterem unidos. E eu devo ter deixado algo escapar para a doutora Hedwig ontem. Seu tom era ofensivo, mas Yamada apenas deu de ombros levemente. Você conhece seu Homero? Ele perguntou, aparentemente irrelevante, e, ao aceno surpreso de Dim, continuou. E Proteu, você se lembra do velho do mar, que possuía o poder de mudar de forma? Não quero forçar sua credulidade, Sr. Jin, mas há muito tempo os estudantes da sabedoria obscura sabem que por trás dessa lenda existe uma verdade muito terrível. Todos os contos de possessão espiritual, de reencarnação, até mesmo os experimentos comparativamente inócuos em transferência de pensamento apontam para a verdade. Por que você acha que o folclore está repleto de contos de homens que foram capazes de se transformar em feras, lobisomens, hienas, tigres, os homens foca dos esquimós? Porque esses contos são baseados na verdade. Não quero dizer, ele continuou, que a metamorfose física real do corpo seja possível, até onde sabemos. Mas há muito se sabe que a inteligência, a mente de um adepto pode ser transferida para o cérebro e o corpo de um sujeito satisfatório. Os cérebros dos animais são fracos, sem poder de resistência, mas os homens são diferentes, a menos que haja certas circunstâncias. Enquanto hesitava, Diana ofereceu ao japonês uma xícara de café. O café geralmente estava sendo preparado na cafeteira ultimamente, e Yamada aceitou com uma pequena reverência formal de reconhecimento. Diana bebeu seu café em 3 goles apressados e serviu mais. Yamada, depois de um gole educado, colocou a xícara de lado e se inclinou para a frente seriamente. Devo pedir que você torne sua mente receptiva, Sr. Dean. Não permita que suas ideias convencionais de vida o influenciem neste assunto. É vital para seu interesse que você me ouça com atenção e entenda. Então, talvez... Ele hesitou e novamente lançou aquele olhar estranhamente furtivo para a janela. A vida no mar seguiu linhas diferentes da vida em terra. A evolução seguiu um curso diferente. Nas grandes profundezas do oceano, vida totalmente estranha à nossa foi descoberta. Luminosas criaturas que explodem quando expostas à pressão mais leve do ar. E nessas tremendas profundezas, formas de vida completamente desumanas foram desenvolvidas. Formas de vida que a mente não iniciada pode pensar impossível. No Japão, um país insular, conhecemos esses mares, moradores por gerações.
Seu escritor galês, Arthur Marne, disse uma verdade profunda em sua declaração de que o homem, com medo desses estranhos seres, atribui-lhes formas belas ou agradavelmente grotescas que, na realidade, não possuem. Assim, temos as nereidas e oceânicos, mas mesmo assim, o homem não conseguiu disfarçar completamente a verdadeira imundície dessas criaturas. Portanto, existem lendas sobre górgonas, de Sila e das arpias, e significativamente das sereias e sua falta de alma. Sem dúvida, você conhece a sereia, o conto, como elas desejam roubar a alma de um homem e extraí-la por meio do beijo deles. Dian estava na janela agora, de costas para o japonês. Quando Yamada fez uma pausa, ele disse sem emoção: Continue. Tenho motivos para acreditar, Yamada continuou muito calmamente, que Morelia Godolfo, a mulher de Alhambra, não era completamente humana. Ela não deixou descendentes. Essas coisas nunca têm filhos. Elas não podem. O que você quer dizer? Dian se virou e estava de frente para o japonês, seu rosto de um branco medonho, as sombras sob seus olhos horrivelmente lívidas. Ele repetiu asperamente: O que você quer dizer? Você não pode me assustar com suas histórias, se é isso que você está tentando fazer. Você ou meu tio querem que eu saia desta casa por algum motivo próprio. Você está usando esse meio para me tirar, não é, hein? Você deve deixar esta casa, disse Yamada. Seu tio está chegando, mas pode não chegar a tempo. Ouça-me, essas criaturas, os moradores do mar, invejam o homem. Luz solar e fogos quentes, e os campos de terra, coisas que os moradores do mar normalmente não podem possuir. Essas coisas... e amor. Você se lembra do que eu disse sobre as transferências de mente? Esta é a única maneira dessas coisas conseguirem o que desejam. E conhecer o amor do homem ou da mulher. Às vezes, não muito frequentemente, uma dessas criaturas consegue possuir um corpo humano. Elas sempre observam. Quando há um naufrágio, elas vão até lá, como abutres para um banquete. Elas podem nadar fenomenalmente rápido. Quando um homem está se afogando, as defesas de sua mente estão baixas. E às vezes, os moradores do mar podem assim adquirir um corpo humano. Houve contos de homens salvos de naufrágios que depois foram estranhamente mudados. Morelia Godolfo era uma dessas criaturas. Os Godolfos conheciam muito do conhecimento obscuro, mas o usavam para propósitos malignos, a chamada magia negra. E foi, eu acho, por meio disso que um morador do mar ganhou poder para usurpar o cérebro e o corpo da mulher. Uma transferência ocorreu. A mente do morador do mar tomou posse do corpo de Morelia Godolfo, e a inteligência da Morelia original foi forçada a assumir a forma terrível daquela criatura do abismo. Com o tempo, o corpo humano da mulher morreu, e a mente usurpadora retornou à sua concha original. A inteligência de Morelia Godolfo foi então ejetada de sua prisão temporária e deixada sem lar. Essa é a verdadeira morte. Dian balançou a cabeça lentamente como se estivesse negando, mas não falou. E inexoravelmente Yamada continuou. Por anos, gerações, desde então ela tem habitado o mar, esperando. Seu poder é mais forte aqui, onde ela viveu. Mas, como eu lhe disse, somente sob circunstâncias incomuns essa transferência pode acontecer. Os moradores desta casa podem ser perturbados por sonhos, mas isso seria tudo. O ser maligno não tinha poder para roubar seus corpos. Seu tio sabia disso, ou ele teria insistido que o lugar fosse imediatamente destruído. Ele não previu que você viveria aqui. O pequeno japonês se inclinou para a frente e seus olhos eram 2 pontos gêmeos de luz negra. Você não precisa me contar o que passou no mês passado. Eu sei. A moradora do mar tem poder sobre você. Por um lado, há laços de sangue, mesmo que você não seja descendente direto dela.
E seu amor pelo oceano, seu tio falou disso. Você vive aqui sozinho, com suas pinturas e suas fantasias imaginativas. Você não vê mais ninguém. Você é uma vítima ideal. E foi fácil para aquele horror do mar se virar para você. Mesmo agora, você mostra os estigmas. Dian ficou em silêncio, seu rosto uma sombra pálida em meio às mais escuras nos cantos da sala. O que o homem estava tentando lhe dizer? A que essas dicas estavam levando? Lembre-se de que eu disse. A voz do Dr. Yamada era fanaticamente séria. Aquela criatura quer você por sua juventude, sua alma. Ela o atraiu durante o sono, com visões de Poseidones, as grutas do crepúsculo nas profundezas. Ela lhe enviou visões sedutoras a princípio, para esconder o que estava fazendo. Ela drenou suas forças vitais, enfraqueceu sua resistência, esperando até que ela esteja forte o suficiente para tomar posse de seu cérebro. Eu lhe disse o que ela quer, o que todos esses horrores híbridos anseiam. Ela se revelará a você a tempo, e quando sua vontade for forte sobre você no sono, você fará o que ela ordenar. Ela o levará para as profundezas e lhe mostrará os abismos poluídos por Krakens, onde essas coisas residem. Você irá de bom grado, e essa será sua ruína. Ela pode atraí-lo para suas festas lá. As festas que eles fazem sobre as coisas afogadas que encontram, flutuando em meio a navios naufragados. E você viverá tal loucura em seu sono, porque ela o governa. E então, quando você se tornar fraco o suficiente, ela terá seu desejo. A coisa do mar usurpará seu corpo e caminhará mais uma vez na terra. E você descerá para a escuridão onde antes morava em sonhos, mas para sempre. A menos que eu esteja enganado, você já viu o suficiente para saber que eu falo a verdade. Acho que este momento terrível não está tão longe. E eu aviso que sozinho você não pode esperar resistir ao mal. Somente com a ajuda de seu tio e a minha. O Dr. Yamada se levantou. Ele se moveu para a frente e confrontou o jovem atordoado cara a cara. Em voz baixa, ele perguntou: Em seus sonhos a coisa beijou você? Por um instante houve silêncio total. Diana abriu a boca para falar e então uma pequena nota curiosa de aviso apareceu soar em seu cérebro. Ela se lhe elevou como o rugido silencioso de uma concha e uma vaga náusea o assaltou. Quase sem querer, ele se ouviu dizendo: não. Vagamente, como se estivesse a uma distância incrivelmente longínqua, ele ouviu Yamada prender a respiração, como se estivesse surpreso. Então o japonês disse: Isso é bom, muito bom. Agora ouça, seu tio estará aqui em breve. Ele fretou um avião especial. Você será meu convidado até que ele chegue. O quarto pareceu escurecer diante dos olhos de Dian. A forma do japonês estava recuando, diminuindo. Pela janela, o som das ondas veio quebrando, enrolou em ondas pelo cérebro de Dian. Em seu trovão, um sussurro fino e insistente penetrou. Aceite, ele murmurou. Aceite. E Dian ouviu sua própria voz aceitar o convite de Yamada. Ele parecia incapaz de pensamento coerente. Este último sonho o assombrava. E agora, a história perturbadora do Dr. Yamada. Ele estava doente, era isso? Muito doente. Ele queria muito dormir agora. Uma inundação de escuridão pareceu lavá-lo e engolfá-lo. Agradecido, ele permitiu que ela varresse sua cabeça cansada. Nada existia além da escuridão e um bater inquieto de águas inquietas. No entanto, ele parecia saber, de uma forma estranha, que ainda estava, alguma parte externa dele, consciente. Ele estranhamente percebeu que ele e o Dr. Yamada tinham saído de casa. Estavam entrando em um carro e dirigindo por um longo caminho. Ele estava, com aquele outro estranho e externo, falando consigo mesmo casualmente com o médico, entrando em sua casa em San Pedro, bebendo e comendo. E o tempo todo sua alma, seu ser real, estava enterrado em ondas de escuridão.
Finalmente, uma cama. Debaixo, a arrebentação parecia se misturar à escuridão que engolfava seu cérebro. Ela falava com ele agora, enquanto ele se levantava furtivamente e saía pela janela. A queda abalou consideravelmente seu eu exterior, mas ele estava no chão do lado de fora, sem ferimentos. Ele se manteve nas sombras enquanto se arrastava para a praia. As sombras negras e famintas que eram como a escuridão surgindo em sua alma. Capítulo 3. 3 horas terríveis. Com um choque, ele era ele mesmo outra vez, completamente. A água fria tinha feito isso, a água em que ele se encontrava nadando. Ele estava no oceano, levado por ondas tão prateadas quanto os relâmpagos que ocasionalmente brilhavam acima. Ele ouviu trovões, sentiu a picada da chuva. Sem se perguntar sobre a transição repentina, ele nadou, como se estivesse totalmente ciente de algum destino não planejado. Pela primeira vez em mais de um mês, ele se sentiu completamente vivo, realmente ele mesmo. Havia uma onda de euforia selvagem nele que desafiava os fatos. Ele não parecia mais se importar com sua doença recente, os avisos estranhos de seu tio e do doutor Yamada e a escuridão sobrenatural que antes sombreava sua mente. Na verdade, ele não precisava mais pensar que era como se estivesse sendo direcionado em todos os seus movimentos. Ele estava nadando paralelo à praia agora, e com curioso distanciamento observou que a tempestade havia diminuído. Um brilho pálido, como neblina, pairava sobre as águas agitadas e parecia acenar. O ar estava frio, assim como a água e as ondas altas, mas Dean não sentia frio nem fadiga. E quando viu as coisas que o esperavam na praia rochosa logo à frente, ele perdeu toda a percepção de si mesmo em um crescendo de alegria crescente. Isso era inexplicável, pois eram as criaturas de seus últimos e mais selvagens pesadelos. Mesmo agora, ele não as via claramente enquanto se divertiam na arrebentação, mas havia sugestões vagas de horror passado em seus contornos tenebrosos. As coisas eram como focas, grandes monstros inchados, semelhantes a peixes, com cabeças polpudas e disformes. Essas cabeças repousavam em pescoços colunares que ondulavam com facilidade serpentina, e ele observou, sem nenhuma sensação, além de uma curiosa familiaridade, que as cabeças e corpos das criaturas eram de um branco desbotado pelo mar. Logo ele estava nadando entre eles, nadando com uma facilidade peculiar e perturbadora. Interiormente ele se maravilhou com um toque de seu antigo sentimento que agora não estava nem um pouco horrorizado pelas feras marinhas. Em vez disso, foi quase como um sentimento de parentesco que ele ouviu seus estranhos grunhidos e gargalhadas. Ouviu e entendeu. Ele sabia o que eles estavam dizendo e não ficou surpreso. Ele não ficou assustado com o que ouviu, embora as palavras tivessem enviado o horror abismal através de sua alma nos sonhos anteriores. Ele sabia para onde estavam indo e o que pretendiam fazer quando o grupo inteiro nadasse para a água mais uma vez, mas não temeu. Em vez disso, sentiu uma fome estranha ao pensar no que estava por vir, uma fome que o impeliu a assumir a liderança enquanto as coisas, com rapidez ondulante, deslizavam pelas águas escuras para o norte. Eles nadavam com uma velocidade incrível, mas demorou horas até que uma costa marítima surgisse através da escuridão, iluminada por um clarão ofuscante de luz vinda da costa. O crepúsculo se aprofundou em verdadeira escuridão sobre a água, mas a luz da costa queimava intensamente. Parecia vir de um enorme naufrágio nas ondas perto da costa, um grande casco flutuando nas águas como uma fera amassada. Havia barcos reunidos ao redor dele e clarões flutuantes de luz que revelavam a costa. Como que por instinto, Dean, com a matilha atrás dele, dirigiu-se para o local. Rapidamente e silenciosamente eles correram, suas cabeças viscosas borradas nas sombras às quais se agarravam enquanto circulavam os barcos e nadavam em direção à grande forma amassada. Agora ela estava pairando acima dele, e ele podia ver braços agitando-se desesperadamente enquanto homem após homem afundava abaixo da superfície.
A massa colossal da qual eles saltaram era um naufrágio de vigas retorcidas, nas quais ele podia traçar o contorno distorcido de uma forma vagamente familiar. E agora, com curioso desinteresse, ele nadava preguiçosamente, evitando as luzes, balançando sobre a água, enquanto observava as ações de seus companheiros. Eles estavam caçando suas presas. Focinhos lascivos se abriam para os homens se afogando, e garras magras arrancavam corpos da escuridão. Sempre que um homem era avistado nas sombras ainda não invadidas por barcos de resgate, uma das coisas marinhas habilmente capturava sua vítima. Em pouco tempo eles se viraram e nadaram lentamente para longe. Mas agora muitas das criaturas seguravam um troféu medonho em seus peitos escamosos. Os membros brancos, pálidos de homens se afogando, arrastavam-se na água enquanto eram arrastados para a escuridão por seus captores. Ao acompanhamento de uma risada baixa e carniceira, as feras nadaram para longe, de volta à costa. Dean nadou com o resto. Sua mente estava novamente um borrão de confusão. Ele sabia o que era a coisa na água, e ainda assim não conseguia nomeá-la. Ele tinha visto aqueles horrores odiosos capturarem homens condenados e arrastá-los para as profundezas, mas ele não tinha intervindo. O que estava errado? Mesmo agora, enquanto nadava com agilidade assustadora, ele sentia um chamado que não conseguia entender completamente. Um chamado que seu corpo estava respondendo. As coisas híbridas estavam se dispersando gradualmente. Com respingos assustadores, elas desapareciam abaixo da superfície das águas negras e gélidas, puxando com elas os corpos terrivelmente flácidos dos homens, puxando-os para a escuridão que pairava abaixo. Eles estavam com fome. Dean sabia disso sem pensar. Ele continuou nadando ao longo da costa, impelido por seu desejo curioso. Era isso. Ele estava com fome. E agora ele estava indo buscar comida. Horas de natação constante para o sul. Então, a praia familiar, e acima dela uma casa iluminada que Dean reconheceu, sua própria casa no penhasco. Havia figuras descendo a encosta agora. 2 homens com tochas estavam descendo para a praia. Ele não devia deixá-los vê-lo, porque ele não sabia, mas eles não deviam. Ele rastejou pela praia, mantendo-se perto da beira da água. Mesmo assim, ele parecia se mover muito rapidamente. Os homens com as tochas estavam a alguma distância atrás dele agora. À frente surgia outro contorno familiar, uma caverna. Ele já havia escalado essas rochas antes, ao que parecia. Ele conhecia os poços de sombra que salpicavam a rocha do penhasco e conhecia a estreita passagem de pedra pela qual ele agora espremia seu corpo prostrado. Era alguém gritando lá longe? Escuridão e uma piscina ondulante. Ele rastejou para frente. Sentiu águas geladas rastejarem sobre seu corpo. Abafado pela distância, veio um grito insistente de fora da caverna. Então o cheiro de mofo úmido do mar estava em suas narinas. Um cheiro familiar e agradável. Ele sabia onde estava agora. Era a caverna onde, em seu sonho, ele havia beijado a coisa do mar. Era a caverna em que... Ele se lembrava agora. O borrão preto se dissipou de seu cérebro e ele se lembrou de tudo. Sua mente preencheu a lacuna e ele, mais uma vez, se lembrou de ter vindo aqui mais cedo, naquela mesma noite, antes de se encontrar na água. Morelia Godolfo o havia chamado aqui. Aqui seus sussurros sombrios o haviam guiado no crepúsculo, quando ele havia saído da cama na casa do doutor e amada. Era o canto da sereia da criatura marinha que o havia atraído em sonhos. Ele se lembrou de como ela se enrolou em seus pés quando ele entrou. Arremessou seu corpo branqueado pelo mar para cima, até que sua cabeça desumana se aproximasse da dele. E então os lábios quentes e polpudos pressionarem contra os dele. Os lábios repugnantes e viscosos o beijaram novamente. Beijo molhado, úmido e horrivelmente ávido. Seus sentidos se afogaram em sua maldade, pois ele sabia que esse segundo beijo significava a ruína. O habitante do mar levará seu corpo, disse o doutor Yamada, e o segundo beijo significava a ruína. Tudo isso aconteceu horas atrás. Dean se moveu na câmara rochosa para evitar se molhar na piscina.
Ao fazê-lo, olhou para seu corpo pela primeira vez naquela noite. Olhou para baixo, com o pescoço ondulante para a forma que ele usara por 3 horas no mar. Ele viu as escamas de peixe, a brancura escabrosa da pele viscosa, viu as guelras venosas. Ele olhou para as águas da piscina, então, de modo que o reflexo de seu rosto era visível no luar fraco que filtrava através das fissuras nas rochas. Ele viu tudo. Sua cabeça repousava no longo pescoço reptiliano. Era uma cabeça antropóide, com contornos planos que eram monstruosamente desumanos. Os olhos eram brancos e protuberantes. Eles saltavam com o olhar vítreo de uma coisa se afogando. Não havia nariz e o centro do rosto estava coberto com um emaranhado de antenas azuis e vermiformes. A boca era o pior de tudo. Dean viu lábios brancos pálidos em um rosto morto, lábios humanos, lábios que beijaram os seus. E agora eles eram os seus. Ele estava no corpo da coisa marinha maligna, a coisa marinha maligna que outrora abrigou a alma de Morelia Godolfo. Naquele momento, Dean teria acolhido a morte com alegria, pois o horror blasfemo e absoluto de sua descoberta era demais para suportar. Ele sabia sobre seus sonhos agora, e as lendas. Ele tinha aprendido a verdade e pagou um preço terrível. Ele se lembrou vividamente de como ele tinha recuperado a consciência na água e nadado para encontrar aqueles outros. Ele se lembrou do grande casco negro, de onde os homens que se afogavam foram levados em barcos, os destroços despedaçados na água. O que foi que Amada lhe dissera? Quando há um acidente, eles vão lá, tipo abutres para um banquete. E agora, finalmente, ele se lembrou do que havia escapado ele naquela noite. O que aquela forma familiar nas águas tinha sido. Era um zeppelin acidentado. Ele tinha ido nadando para os destroços com essas coisas, e eles tinham levado homens. 3 horas! Deus! Dean queria muito morrer. Ele estava no corpo marinho de Morelia Godolfo, e era mal demais para uma vida futura. Morelia Godolfo. Onde ela estava? E seu próprio corpo? A forma de Graham Dean? Um farfalhar na caverna sombria atrás dele proclamou a resposta. Graham Dean viu a si mesmo no luar. Viu seu corpo, linha por linha, curvando-se furtivamente além da piscina, em uma tentativa de se esgueirar para longe, sem ser observado. As nadadeiras de Dean se moveram rapidamente. Seu próprio corpo virou. Era medonho para Dean se ver refletido onde não havia espelho, mas medonho ainda era ver que em seu rosto não havia mais seus olhos. O olhar astuto e zombeteiro da criatura marinha o espreitava por trás de sua máscara carnuda, e eles eram antigos, malignos. O pseudo-humano rosnou para ele e tentou se esquivar para a escuridão. Dean o seguiu, de 4. Ele sabia o que deveria fazer. Aquela coisa do mar, Morelia, ela havia tomado seu corpo durante aquele último beijo negro, assim como ele havia sido forçado a entrar no dela. Mas ela ainda não havia se recuperado o suficiente para sair para o mundo. Foi por isso que ele a encontrou ainda na caverna. Agora, no entanto, ela iria embora, e seu tio Michael nunca saberia. O mundo nunca saberia também que o horror perseguia sua superfície até que fosse tarde demais. Dean, sua própria forma trágica odiosa para ele agora, sabia o que deveria fazer. Propositadamente, ele manobrou o corpo zombeteiro de si mesmo para um canto rochoso. Havia um olhar de medo naqueles olhos gélidos. Um som fez Dean se virar, girando seu pescoço reptiliano. Através de olhos de peixe vidrados, ele viu os rostos de Michael Lee e do doutor Yamada. Tochas nas mãos, eles estavam entrando na caverna. Dean sabia o que eles fariam, e ele não se importava mais. Ele se aproximou do corpo humano que abrigava a alma da besta marinha. Se aproximou com as próprias nadadeiras agitadas da besta. Agarrou-a em seus próprios braços e a ameaçou com seus próprios dentes, perto do pescoço branco e humano da criatura. Atrás dele ele ouviu gritos e berros, mas Dean não se importou. Ele tinha um dever a cumprir, uma expiação. Pelo canto do olho, ele viu o cano de um revólver brilhando na mão de Yamada.
Então vieram 2 explosões de chamas penetrantes e o esquecimento que Dian ansiava. Mas ele morreu feliz, pois havia expiado o beijo negro. Mesmo quando ele afundou na morte, Graham Dean mordeu com presas de animais sua própria garganta, e seu coração estava cheio de paz, enquanto, morrendo, ele se via morrer. Sua alma se misturou no terceiro beijo negro da morte. Fim.